Então hoje eu queria que você abrisse a Bíblia no Evangelho de Mateus. Já preguei nesse texto. Existe aí nas empresas, quando elas vão contratar, em algumas, não em todas, eles te mandam fazer uma redação. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí eu falei isso, conversando com o pastor Rodrigo, e disse que ele responderia assim: eu sou isso aqui. Você está vendo? Falei, mas não é bem isso que a pessoa quer na redação. Mateus capítulo 16. Mateus escreveu para os judeus, É o evangelho em que Jesus mais fala do reino dos céus. Várias parábolas. O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante a um homem. E aí vai. Então, Mateus capítulo 16, versículo de número 13. E chegando Jesus, todos encontraram? Amém. Quem não encontrou, já sabe. Escola Bíblica. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Amém. Senhor, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, a pergunta aqui, eu vou falar de Jesus no final, que ele sabia quem ele era. Mas a pergunta aqui é: quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Jesus já havia andado algum tempo com os seus discípulos, já havia operado sinais extraordinários, ele já sabia quem ele era. Agora, e nós, que andamos com Jesus há algum tempo, há alguns meses, como a mãe do Marcos, há alguns anos, quem nós somos? Quem você é, se alguém perguntasse? Eu sou filho do Carlos de Freitas e da Elizabeth Tognini de Freitas. Eu sou a Débora, eu sou o André. Quem somos nós? Se alguém perguntasse para você, eu vou falar a primeira coisa que você é. Você é um salvo. Amém. Diga para o seu irmão assim: eu não sei você, mas eu sou um salvo. Quem diz isso não é o pastor Carlos. Quem diz isso não é o pregador, o evangelista. Quem diz isso não é o missionário, não é o cantor, não é a cantora. Quem diz isso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, só o salvo pode andar em novidade de vida. Só o salvo pode dizer: as coisas velhas se passaram, segundo aos Coríntios 5,16. Só o salvo pode dizer: eu deixei o passado para trás. Quando eu digo passado, não é as coisas ruins, não são as mágoas somente, o ressentimento, a amargura. Não, as vitórias passadas também já ficaram. Eu quero coisas novas. Eu quero ver coisas novas na minha vida. Por isso eu digo que você é um salvo.
mas você já é. Amém. Tem que acreditar nisso, tem que crer nisso, tem que confiar. Eu sou salvo. Amém. Ou seja, Ele me salvou. Amém. Quem me salvou? Jesus. Glória a Deus. Quando Ele disse: está consumado. Amém. Amém. Foi ali. Salvo do quê? Salvo do pecado. Né? Porque o apóstolo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então eu fui salvo do pecado. Amém. Ser salvo do pecado é ter domínio, é ter controle, é saber dizer não, Amém. é saber dizer assim: eu não aceito isso na minha vida. Amém. Hoje eu sou um cristão, eu vou mudar, eu vou vencer isso, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, porque antes eu não orava, então o pecado tinha domínio sobre a minha vida, mas agora eu sou um salvo, eu congrego na igreja quadrangular, família global de Vila Rica. Jesus está vivo, Ele venceu o pecado e eu, em nome dEle, também vou vencer, porque eu sou um. Tem que falar forte, o diabo tem que saber disso. Seu vizinho tem que saber disso. Seus familiares têm que saber disso. Que você é um salvo. Glória a Deus. Vencer o pecado. Aí você classifica o que é pecado. Você vai lendo e vai entendendo. Amém, papai. E vai mudando. Ser tentado é uma coisa. Todos nós aqui somos tentados. Todos nós. E todos os dias. Todos os dias. Agora, cair em tentação é outra coisa. Se eu estou sendo tentado aqui, eu saio daqui. Eu tenho a opção. Estou sendo tentado aqui. Então eu caio fora. Quando eu me converti, eu jogava. Jogava, trabalhava na COFAC, jogava no time do setor, tinha campeonato interno. E aí eu disse: parei. A igreja não mandou eu parar. E não vai mandar nunca. E essa igreja aqui também não. Né? Porque não é pecado jogar futebol. Só que aí num dos jogos lá, eu começando a caminhada, eu estava de costa, quando eu virei, o juiz virou para lá, o rapaz me deu um tapa no rosto. O sangue que estava lá no pé, ele veio parar aqui. Aqui, mais ou menos. Saiu da cabeça para fora, né? Deve ter espirrado para todo lado. Isso é figura, né? Lógico. Terminou o jogo. Cheguei no meu supervisor. Falei para ele: ó, no ano que vem eu tô fora. Só tem mais um jogo que eu vou fazer. Mas eu não venho nunca mais. Para jogar aqui não. Ia lá com a minha família, porque era o clube da empresa. Tinha festa de final de ano, eu estava lá, toda a festa de final de ano com eles. Mas para jogar nunca. Aí um dia eu estava lá, a gente estava jogando tênis, né? Tinha quadra de tênis, eu e a pastora. Aí eu saí e fui ver o time do setor jogar. Aí machucou um rapaz e não tinha ninguém para substituir. E meu irmão veio e falou: dá uma força para nós. Falei: não. Parei. No setor, gerente, gente grande, né? Porque você tinha uma regalia. Empresa jogando futebol. Volkswagen, GM. Eu fui fazer teste na GM, São José. A GM me chamou para trabalhar. Só que eu escolhi ficar aqui na COFAP. Na COFAP eu não entrei por causa de futebol. Eu entrei porque um vereador me colocou lá. A gente trabalhou para ele. Então deixei. Aí falaram: não, mas não é pecado, não é esse. Eu falei: não, a questão não é pecado.
Eu não falei que parei porque é pecado. É que para mim não dá. Talvez o outro aguenta tomar um tapa na cara e ficar quietinho. Eu não vou tentar a Deus. O salvo é assim. Ele não vai dizer que aquilo é pecado. Ele vai dizer, para mim não serve. Ele não vai dizer, ó, não faço isso porque eu sou crente. Não faço isso porque para mim não serve. Amém. É o salvo. É aquele que conhece a Cristo. É aquele que sabe quem Jesus é. Amém. É aquele que participa da Santa Ceia. Ele não perde uma Santa Ceia durante o ano, porque ele sabe, está escrito, quem de mim se alimenta, por mim viverá. O salvo conhece o Jesus que ele serve. Ele sabe que Jesus está em todo lugar. Ele sabe que Jesus está dentro do ônibus. Ele sabe que Jesus está dentro do banheiro quando ele está debaixo do chuveiro. Ele sabe que Jesus está vendo ele lá no celular, nas redes sociais, quando ninguém está vendo, lá no TikTok, toque lá, toque cá, sei lá o que. Ele sabe. Então, porque ele sabe, isso aqui não é bom para mim. Ele não vai ficar falando o que é bom para os outros. Ele não vai ficar cuidando da vida dos outros. Ele vai cuidar da sua própria vida, porque ele é salvo. Ele conhece Jesus. Então diga para o seu irmão, você é salvo. Participa dos trabalhos da igreja. Participa dos eventos. Contribui com alegria, com prazer. Porque salvo não chupa limão no culto. Fica com aquela cara azeda. Teve um problema em casa. Irmão, todo mundo tem problema em casa. Todo mundo tem problema na família, no lar. Todo mundo. Todo mundo, salvo, não salvo. Todo mundo tem. Mas a hora de cultuar a Deus é a hora de adorar. É a hora de dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o seu nome. Eu estou sofrendo, Jesus, está doendo, mas eu sei que eu vou vencer, porque eu sou salvo, eu tenho promessa de vida eterna. Eu não vou viver só nessa terra, não, eu vou viver no céu. Aleluia. Salvação é isso, é esperança. Ele está vivo. É um salvo. Tem Jesus como Salvador. Amém. Aleluia. Segunda coisa, eu vou dizer que você é. E essa é que pega. Você é um servo. Diga para a pessoa do seu lado assim, ó, você é um servo. Glória a Deus. Preguei essa mensagem há 15 dias atrás. Lá no pastor Rodrigo. Ele ficou em pé, né? Ele ficou em pé. Aí você pega os exemplos de servo na Bíblia, que eu não vou usar agora. O que é servir para você? É fazer aquilo que eu gosto na igreja? É fazer aquilo que é preciso servir. Servir é isso, é servir o seu irmão. Como é que você vai servir o seu irmão se você não sabe onde ele mora, não sabe o que ele está atravessando, não teve contato nenhum durante a semana, e às vezes até passa de uma semana, porque não tem como servir a Deus sem servir o irmão. Como é que você vai servir alguém que você não vê? Deus você não vê. Eu senti Deus, assim, deu um negócio na espinha. Bom, nunca senti isso. Estou no Evangelho há quase 40 anos. Nunca senti calafrio. Eu nunca disse para ninguém, ó, senti de Deus. Porque eu não vejo isso na Bíblia. Mas eu sirvo. Sempre servi. Eu fui chamado para servir. Porque lá no mundo eu não servia, não gostava de servir. Mas na igreja eu aprendi a servir.
Amém. Eu andei com pessoas que serviam a Deus. Serviam a Deus no culto de oração, intercedendo por aqueles que estavam lá nos hospitais, que estão nos hospitais, crentes e não crentes, intercedendo a Deus pelo país que vive, servindo a Deus em oração. Aprendi com os irmãos isso, então aprendi a orar, porque eu andava com quem orava. Eu não andava com quem reclamava, eu andava com quem clamava a Deus. Quando você anda com quem clama a Deus, você não vai ouvir reclamação, você não vai ouvir desânimo, palavra que te desanima, porque a pessoa aprendeu a clamar a Deus, a buscar a Deus, é servo de Deus. Servo de Deus não faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não age pela sua mente, pela sua cabeça. Existe uma orientação. Todos os servos de Deus aqui, eles buscavam a orientação divina. Não era aquilo, eu acho que vai dar certo, se fizer assim, se fizer desse jeito. Não, servo de Deus faz do jeito que Deus instruiu na sua palavra. Amém. Servo de Deus é guiado pela palavra. Amém. Não é por aquilo que vê o outro fazer. O outro lá fez, deu certo, lá deu certo, aqui pode dar errado. Lá na família do vizinho deu certo, na minha família pode dar ruim. Então, servo de Deus tem Jesus como Senhor. Amém. Não somente como Salvador. Senhor é dono. Senhor é dono. Senhor manda. Senhor ordena. Senhor diz, eu quero que seja feito dessa forma. Amém. Não, mas eu não concordo, não interessa, é dessa forma aqui que vai ser feito. Senhor é assim. E Ele, como Senhor, Ele mostrou como é que age um servo. Porque Ele jamais me pediria algo que eu não tivesse condições de fazer. Amém. Irmão, a coisa mais fácil que tem é vir no culto. É tão fácil que muitos não vêm. Mas é a coisa mais fácil que tem. É que a gente tem muito. Né? Daqui até o final da rua deve ter mais igrejas. Vindo de casa para cá, você pode contar umas 10 igrejas. Então é tão fácil que fica difícil vir aos cultos. Mas Ele mandou. Ele mandou cultuar. Foi Ele que mandou, não é o pastor da igreja. Não é o pastor da igreja. Pastor da igreja não manda em ninguém. Pastor da igreja, ele vai instruir você aqui, ó. Para você ser abençoado. Para você ser feliz. Para você ter alegria de vir à igreja. Para você ter uma família abençoada. Para você ter os seus filhos falando em línguas estranhas e você dizer, Senhor, muito obrigado. Eu orei para que o Senhor batizasse meus filhos com línguas estranhas e eles foram batizados. Não existe coisa melhor. Não existe coisa melhor. Você vê seus filhos se formando numa universidade. Você vê seus filhos bem casados, né? Uma vida, vamos dizer, tranquila. Não tem coisa melhor do que isso. Mas eu tenho que aprender com o maior servo. O maior servo não foi Daniel. O maior servo não foi Moisés. O maior servo não foi Elias. O maior servo não foi Josué. O maior servo foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo maior de servo. E Ele é o maior e mais rico de todos os homens que já pisaram nessa terra. Jesus não tinha falta de nada. De nada e de coisa alguma. Mas nem carteira ele carregava. Deixa com Judas aí. Serviço.
Jesus estava aqui sendo aplaudido pela multidão. É o que todo mundo quer e também na igreja. A pessoa quer ser aplaudida, quer ser notada, quer ser reconhecida. Jesus estava no meio da multidão e disse: vamos sair daqui. É o servo. É a orientação do Pai. Vamos lá para Gadara. Vamos lá no cemitério. Tem um homem acorrentado. Está preso. Jesus não falou aquele miserável, viciado em droga, né? Também culpa do pai, da mãe, do tio. Não. Jesus foi lá. Servo resolve problemas. Amém. Servo não cria problemas. Servo resolve. Irmãos, no primeiro dia do ano passado, não esse ano, do ano passado, eu fiz um funeral aqui. Ofício fúnebre. Não era ninguém daqui da igreja. A Estela tá ali, ela sabe quem é. Eu fiz um funeral. Terminei de almoçar, ou terminamos de almoçar, ou nem almoçamos, fomos antes. Eu estou lá no funeral. Eu vi que do outro lado lá, onde estava outro defunto, o pessoal me olhava. E eu reconheci uma das pessoas que era da Vila E. Olhava, talvez querendo. Daqui a pouco chegou o pastor Everaldo. Não era a igreja dele. E ele devia estar almoçando. Ele chegou correndo. Pastor Rocco tinha viajado. Pastor Rinaldo, a família. Morreu alguém da igreja. Ele deve ter ligado e falado: vai lá e faz. E o servo: servo? Não, pastor, que isso? O senhor está viajando, o senhor vem daí. Não. Estou aqui para servir o senhor. Amém. Isso é ser cristão. Amém. Josué, a Bíblia não fala que ele era servo de Deus. A Bíblia diz que ele era servo de Moisés. Pode ler lá o capítulo 1. Não vou nem abrir, né? Para ler, você vai folhear a sua Bíblia em casa. Josué, servo de Moisés. Deus falando com ele. Deus viu ele servindo. Deus viu ele estando do lado. Servo é assim. Aí Jesus, o grande eu sou, Deus na forma humana, Deus na forma humana, na ceia, reunido com 12 pessoas, e talvez Jesus esperando alguma atitude, né? A gente andou nessa terra empoeirada da Palestina aqui. Quem sabe, né? Alguém levanta, aí Jesus fica em pé. Eu sempre falo que quando Jesus fica em pé, alguma coisa extraordinária vai acontecer. Essa é a minha mentalidade como cristão. E acredito que os discípulos pensaram a mesma coisa. Porque Estevão viu Jesus em pé, à direita do Pai. Ele disse: eu vejo os céus abertos. Era um momento de maior adversidade da vida de Estevão. Estevão era diácono. Pedro não mandou ele pregar na praça, não. João não mandou ele pregar na praça, não. Tiago também não mandou. Ele era diácono na igreja. Mas ele aparece na praça pregando. Porque ele era servo. E porque ele era servo, ele viu o céu aberto. E ele disse: eu vejo o céu aberto. E o Filho de Deus, ou o Filho do Homem, à direita do Pai. Amém. Isso é coisa para servo de Deus. Amém. Né? Servo nós somos por obediência. Irmão, se a pessoa não obedece, ela não é serva. Não obedece o pai, não obedece a mãe, não obedece o professor na escola, não obedece o líder da igreja, peita o líder. Eu ouvi um dia a discussão. Um absurdo. O pessoal está falando com qualquer um. Está falando com o servo de Deus. Eu hoje aqui estou com temor no coração, porque eu estou falando com você. Você é servo de Deus.
Você é salvo. Amém. Eu não posso tratar você de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí imagina ainda um líder. E a pessoa tentou como falasse com qualquer um. Qualquer um. Minha vontade, eu estava orando, minha vontade foi levantar, sair e falar, cala a boca. Como eu vi o irmão falar com o outro lá no quarto. Porque o rapaz gritou com o pastor ficou em silêncio. Aí o irmão partiu para cima. O irmão Aparecido Soares. Falou, com quem você pensa que você está falando? Aí quando saiu, eu falei para o pastor, por que o senhor não falou nada? Ele falou, ele queria que eu falasse. Porque se eu falo, ele vai embora. E aí ele vai dizer que eu sou culpado. É isso que a pessoa faz. Ela quer que você fale alguma coisa para ela sair da igreja. E falar, a culpa é do pastor. Irmão, a gente sai de igreja. Vou ensinar você hoje, como servo de Deus. A gente sai de igreja para ir para outra, se a gente for exercer algo que a gente já não faz aqui. Você já não faz aqui, aí você vai fazer lá, graças a Deus. Mas para ir fazer a mesma coisa, fica onde está. Você acha que eu vou mudar da casa que eu moro para uma casa igual a que eu estou? Eu tenho que sair da que eu moro para uma melhor. Né? Com aquela cozinha grande assim. Não é inveja, não. Não é que a gente viu esses dias aí uma cozinha enorme, uma moretona lá. Falei, Jesus, cabe 15 fogão nessa casa. É aquilo. Tem que sair para algo melhor. E na igreja a mesma coisa. Vai sair para fazer a mesma coisa, fica onde está. Produz onde está. Então, o que acontece? Jesus está na ceia. Ninguém se mexeu. Irmão, eu ia lamber os pés de Jesus. Se eu tivesse ali, eu ia lamber. Eu ia fazer igual a mulher lá. A mulher não lambeu, não. Ela só chorou isso. Aí Jesus se levanta, pega a toalha, pega a bacia, o serve. Isso não sai da minha cabeça. Eu leio a Bíblia, eu fico pensando como é que Deus se ajoelhou. Deus de joelho lavando o pé de um homem mortal chamado Judas Iscariotes. E aí a pessoa diz que é servo, não consegue olhar para o irmão do lado, não consegue cumprimentar o irmão, boicota, como eu falei ontem aqui. Nós fizemos um trabalho no culto de oração do Parque São Lucas. Nessa época o Ciro trabalhava das 2 às 10, então não tinha pandemia. Chegou a 120 pessoas, começaram a boicotar. Numa marcenaria, eu vou dizer só o nome que já está no céu mesmo. O irmão disse para mim assim, ó, estão boicotando o trabalho de vocês lá. Porque o pessoal queria que fosse eles que fizessem, tivesse a quantidade de gente que está aí. Fizeram nada demais. Nada demais, não. Mas a gente se reunia toda segunda-feira para orar. O culto era terça. Culto de oração, em lugar nenhum tem segredo. O que nós fizemos? Começamos a entregar papelzinho no final do culto. Aí eu fui entregar para uma pessoa, ela disse assim, eu sei que tem culto de oração terça-feira. Falei, você sabe, mas você não vem. Eu estou entregando para você levar para casa. Aí a gente começou a pegar as pessoas e reunir grupo de 4 aqui, grupo de 4 aqui. Começamos a colocar o pessoal para orar. Gente deles, no meio deles. Chegou a 120 pessoas. Nunca no São Lucas tinha passado de 15. Aumentei um pouquinho, porque ontem eu falei 10. Nunca tinha passado de 15. Até o Wagner e a Sandra foram para a oração. Milagre. Milagre. Eles estão lá até hoje, graças a Deus. Mas é trabalho, é serviço. E aí
Aconteceu isso. E a pessoa diz que é servo. Não consegue perdoar o erro do irmão. Jesus está lavando, Deus está lavando os pés de um traidor. Está lavando os pés de alguém que ele sabe que vai trair ele daqui a pouco. Ele está olhando para ele, lavando os pés. Irmão, é servo. Servo não tem direito. Servo não reclama. Servo não faz greve. Servo obedece o seu Senhor para ser abençoado. José era servo, e por ser servo ele saiu da prisão para ser governador do Egito. É o lugar do servo. Deus coloca servos em altos lugares. Moisés, enquanto estava no palácio de Faraó, não tinha visto quase nada de Deus, ou praticamente nada. Mas quando ele começou a servir, ele falava com Deus face a face. Deus disse: não falo eu com meu servo Moisés face a face? É só com o servo que Deus fala. Diga para o seu irmão: é com o servo. Aprende a servir. Deus de joelhos. Aí ele vai lavar os pés de um que vai negar ele. E que enfrentou ele. Por isso que é duro enfrentar o servo. Enfrentou: não, eu não nego. Eu sou bom. Eu canto bem. Eu prego bem. Eu oro mais do que fulano. A oração ela não é medida pela quantidade de tempo. Ela é medida pelo coração quebrantado na presença de Deus. Amém. Ele olha a Pedro que vai negar ele, lava os pés de Pedro. Lava os pés de Pedro. Lava os pés de Tomé. E lava os pés dos outros 9 que vão abandoná-lo. Quem aqui já se sentiu abandonado? Quem aqui já se sentiu traído? Ou já foi traído? Gostoso. Uma marca terrível. Traição não é coisa de Deus, não. O diabo entrou em Judas, na ceia. Por isso que o cristão tem que tomar ceia, com consciência tranquila, sabendo que o sangue de Jesus é poderoso, reconhecendo o seu irmão como superior, sabendo que é o menor dentre os irmãos. É assim que a gente vai ser abençoado. Amém. Então diga para o seu irmão: o exemplo de servo é Jesus. Mas eu vou dar alguns nomes aqui. Moisés eu já falei. Deus falou para o diabo assim: você viu meu servo Jó? Meu servo. Só gente pequena. Paulo, servo de Jesus Cristo. E o maior de todos, Jesus. Diga para o seu irmão assim: ser servo não é brincadeira. Mas a melhor coisa é servir. Melhor do que ser servido. Tem gente que acha que a igreja tem obrigação de fazer as coisas. E a pessoa esquece que ela é a igreja. Ela é a igreja. Ela é o corpo de Cristo. Ela precisa crescer. A última coisa, para depois entrar em Jesus. Você é filho. Diga para o seu irmão: você é filho de Deus. Aleluia. Tem um Pai que é eterno. Tem um Pai que tem o controle de todas as coisas. Tem um Pai que abre o mar. Tem um Pai que derruba muralhas. Tem um Pai que abre as portas da prisão. Tem um Pai que manda um terremoto dentro de uma cadeia. Tem um Pai que pode todas as coisas e que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Tem um Pai que coloca os oceanos aqui, ó, na palma de sua mão. Tem um Pai que chama todas as estrelas do céu. A NASA contou até uma certa quantidade, disse: não dá mais.
Mas esse Pai que você tem chama cada estrela pelo seu nome. Ele conhece você. Ele sabe o seu endereço. Ele sabe o número da sua casa. Ele sabe o endereço do seu trabalho. Ele conhece o seu patrão. Ele sabe. Ele conhece a sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele tem poder. Ele tem sabedoria. Ele quer derramar sobre você nessa noite o Espírito dele. Ele é o teu Pai. Ele é Pai, você é filho. Ande como filho, viva como filho de Deus. Se comporte como filho de Deus. Você é filho. Eu nunca vi Jesus dizer está difícil. Eu nunca ouvi Jesus dizer não dá. Eu nunca ouvi Jesus dizer não tem jeito. Eu nunca ouvi Jesus dizer não há saída. E nem vi também nenhum daqueles que depois dele continuaram a obra. A pessoa ela fala assim, ó, tá difícil. Nem tentou. É difícil. Ah, aquele ali não tem jeito. O gadareno não tinha jeito. O gadareno não tinha jeito. A samaritana não tinha jeito. Zaqueu não tinha jeito. Mas Jesus foi lá. Glória a Deus. Obrigado. Jesus falou: não tem jeito para vocês. Para mim tem. Amém. Eu só preciso de uma boca. Eu não preciso de uma boca em cima do púlpito. Eu preciso de uma boca lá fora. Eu preciso de uma boca dentro do seu lar. Eu preciso de uma boca lá no seu trabalho. Eu preciso de uma boca na escola onde você estuda. Eu só preciso de uma boca. É só abrir ela e ficar em paz e deixar Deus fazer. Amém. Amém. Hoje o cristão quer fazer o que Deus tem que fazer, né? E quer que Deus faça aquilo que Ele precisa fazer. Eu preciso orar. Como salvo, eu tenho que acreditar que Ele ressuscitou e está vivo. Amém. Que Ele vai vir me buscar. Como servo, eu tenho que servir na igreja. Não me servir da igreja. Posso até me servir em alguns momentos, em algumas situações e circunstâncias. Mas a circunstância muda. Amém. E a hora que ela mudar, eu tenho que dizer, ó, chega. É verdade. Eu fui sustentado por uma irmã 3 meses. Ela pagava aluguel com as filhas. Ela semeou na minha vida. Semeou na minha vida. Maria Rufino. Eu fui pregar na igreja aí, quando o Emerson pediu para o povo se colocar em oração antes de começar o culto. Falei, está faltando uma voz aí no meio do povo. Você não via a voz, você só via assim, ó, a oração do gato, né? O gato é assim, ó. Aí daqui a pouco a voz da irmã começou a aparecer. Falei, ela chegou. Irmão Divaldo dava um grito no Parque São Lucas, ecoava lá no Madalena. Não foi eu que falei, não. Foi a pastora, esposa da Vila Industrial lá, Alice. Foi a pastora Alice que disse. Ela foi pregar e falou, irmão Divaldo dá um glória aqui lá no Madalena, escuta. Conhecido pela vida de oração. Irmão, o crente tem que ser conhecido. Jesus falou, quem dizem os homens que eu sou? Ele sabia quem ele era. Quando o diabo disse assim, se tu és o Cristo, ele não falou, eu sou. Ele não peitou, eu sou de Deus, mesmo, eu vou para cima. Não. Ele tinha ouvido a voz lá no Jordão, lá, quando ele se batizou. Tu és meu filho amado. Acabou. Deus não precisou ficar repetindo isso. Ele saiu dali quando o diabo disse, se tu és o Cristo. Ele, ó,
Como foi dito aqui, ovelha muda. Ele sabia quem ele era. Em João 10 ele diz assim: eu sou o bom pastor. Amém. Amém. Em João 11 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Em João 7, a partir do verso 37, mais um pouquinho ali, ele diz que ele é um batizador com o Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém. Ele sabia quem ele era. No Apocalipse ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o final de todas as coisas. É ele quem cuida de mim, é ele quem cuida de você. Viva como filho de Deus, haja como filho de Deus, se comporte como filho de Deus, honre as autoridades como filho de Deus, como ele honrou as autoridades. Ele nunca disse: eu sou maior do que vocês. Não, ele respondeu aos fariseus, mas as autoridades ele respeitava. Ele não chegou perto do sumo sacerdote, ele manteve a distância que era exigida pela lei. Jesus era extraordinário. Ele é. Porque ele está. Amém. Não bastando isso, ele ainda veio morar dentro de mim e dentro de você. Amém. Diga para o seu irmão assim, ó, como filho de Deus, ele mora aqui dentro de mim. Amém. O Espírito dele. Eu quero que você se coloque em pé. Irmãos, nós vamos colocar um louvor aqui. Ó. É um dos louvores que eu mais amo. Eu sei que o Ciro também ama. Se você souber cantar, você cante. Viva como filho, viva como salvo, viva como servo de Deus. Amém. Faça a obra de Deus com alegria, com prazer, com amor. Quer ter um lar abençoado? Faça as coisas para Deus. Não queira conquistar só aqui nessa vida, não. Deus me deu muitas coisas aqui nessa vida que eu não merecia. E por eu não merecer, e eu saber que eu não merecia, Ele me deu. Ontem perguntaram para mim assim, que a aula era sobre inveja e se era inveja. E aí tinha lá uma parte ciúmes e inveja. Se eu tinha ciúmes da pastora, eu falei não. Aí hoje eu pensando o dia inteiro, meu Deus, será que eu machuquei minha esposa? Será que eu tinha que ter uma pontinha de ciúmes? Mas uma mulher que vive para Deus, em primeiro lugar. Uma mulher que trabalha, né? Mulher, esposa, mãe, pastora de igreja, professora. Não tem tempo nem para respirar direito. Uma Débora falou, faz 10 coisas ao mesmo tempo dentro de casa. E faz bem feito. Tudo que faz com amor. Falei, eu só amo a minha esposa. Só amo. Respeito ela, amo ela muito mais do que a minha mãe. 10 vezes mais. Minha mãe sabia disso. Eu falei para minha mãe. Se eu tiver que escolher, a senhora já sabe. A senhora já sabe. Então, eu casei. Não casei obrigado, não fui amarrado para o cartório, para a igreja. Fui feliz. Falei, depois de 3 anos, só na espera, chegou o dia. Aí, casamos, fomos lá para casa, a gente ia viajar no outro dia. Aí foi o meu cunhado, minha cunhada e a sogra da minha cunhada. Aí eu olhando os presentes, eu falei, essa gente não vai embora, meu Deus. Eu querendo ver essa mulher sem esse vestido aí. Então, a gente vai cantar ou ouvir esse louvor aí. É um dos louvores mais lindos.
mais lindos que eu conheço. Amém, Pai. Isso é louvor mesmo, de verdade.